E aí, pessoal, tudo bem? Vim explicar o vídeo anterior, caso você não tenha entendido nada. Vim trazer boas notícias que estão permitindo me fazer um pouco otimista no meio de tanto caos, no meio de tanta morte. E também eu quero compartilhar algumas coisas, fonte, vozes da minha cabeça, tá? Não tenho como afirmar nada, eu só quero pensar alto junto com vocês e não quero influenciar vocês a acreditarem em nada só porque eu acredito, apoiado só nas coisas que eu vejo. Bom, eu me considero uma pessoa bastante privilegiada porque eu tenho alguns alunos da área da saúde que trabalham ligados a algumas farmacêuticas. Tenho pessoas que compartilham muito comigo a perspectiva de mundo que elas acabam tendo, e no meio dessas pessoas tem a Taylor, que é namorada do filho de um antigo aluno meu, que se tornou um grande amigo. O filho dele joga futebol nos Estados Unidos, e a namorada dele está fazendo português para talvez, eventualmente, um dia eles se mudarem para cá. São assim, pessoas fantásticas, e acontece que ela é enfermeira nos Estados Unidos e ela consegue me passar a perspectiva dela, do dia a dia do trabalho dela. É como se eu, de tanto conversar com ela, estivesse vendo como as coisas estão acontecendo lá. E hoje em dia, com tanta dificuldade de acreditar no que sai nos jornais, quando você vê a curva, eu coloquei como thumb do vídeo anterior o gráfico americano, e aí você fala, pô, será que os caras estão falando a verdade? Será que não estão escondendo? Será que um monte de será que? E assim, eu acompanhei em grande parte desse processo, dessa ansiedade, dessa preocupação dela em conseguir tomar a vacina. E aí, quando a vacina chegou, ela chegou aos montes já. Por quê? Porque os Estados Unidos tinha comprado de 7 laboratórios diferentes, de 7 países diferentes, e já tinha comprado em quantidade para toda a população, enquanto que o Brasil meio que ficou de fora. Eu não estou aqui para falar mal do Bolsonaro hoje. Eu estou para especular uma ideia que talvez até defenda um pouco ele. Por incrível que pareça, mas sem, é claro, poder provar absolutamente nada a respeito disso. A Taylor, ela me animou muito porque assim, ela viu a vacina chegando, e aí o que acontece? Primeiro, como ela diz no vídeo anterior, as vacinas só estavam disponíveis para pessoas de certa idade, depois para profissionais de saúde. Eu lembro que ela foi uma das primeiras pessoas a ser vacinada, e ela estava feliz, enquanto... Por exemplo, ela foi vacinada antes dos pais porque, por ser da saúde, ela tinha prioridade até mesmo em relação à idade deles. E o que está acontecendo agora, né? Não tem como, quando abre uma região nova, e aquele acessório daquela região nova é um absurdo. Não tem quando sai uma receita nova de alquimia ou de culinária, e aí é um absurdo de caro. E o que as pessoas começam a fazer? Com o tempo elas começam a pegar nodes e começam a coletar em tal lugar, e aí começa a ficar abundante, aí todo mundo começa a fazer aquela receita. O que acontece depois de um determinado tempo? Tem tanto life skiller fazendo essa receita que o preço começa a cair e a coisa começa a sobrar no mercado. É sempre assim, não é? Acessórios é assim também, arma nova é assim também, e assim a natureza. Todos esses laboratórios, eles investiram muita grana, eles receberam muita grana. Tinha equipes médicas lembra o que o Leonardo falou lá, de 5 cientistas que viraram 8 mil. Para quê? Para que essa vacina ela fosse desenvolvida logo. Foi desenvolvida, vários laboratórios chegaram a vacinas eficientes, e agora que eles têm a receita, eles estão produzindo insanamente. Eles estão produzindo cada vez mais, porque quanto mais rápido eles produzirem, mais eles vendem. Quanto mais venderem, mais dinheiro eles ganham. E a vacina ela já passou por todos os testes possíveis, e ela está sendo aplicada e está funcionando. Pelo que a Taylor me fala e pelo que eu leio dos Estados Unidos, houve a sincronia de duas coisas muito felizes. Primeiro, a descoberta e o início da produção em massa da vacina, junto com a transição de presidente. O Trump, ele era muito negacionista no discurso, mas nas práticas não. Embora ele negasse, pregasse o não uso da máscara, questionasse as vacinas, ele estava agindo para que a vacina chegasse o mais rápido possível, tão logo ela fosse lançada no mercado. E deu certo. Então, não é mérito só do Biden essa velocidade com que a vacina chegou para a sociedade, mas é mérito do Biden uma mudança no tom do discurso. Então, quando ele entrou, ele falou, olha, gente, a vacina está aqui, a gente precisa mudar de comportamento, a gente precisa se comportar mais, e a Taylor, ela fala que é perceptível a mudança das pessoas em relação ao Covid. Passaram a acreditar mais,
passaram a se precaver mais, mudaram de comportamento. Porque muitas das pessoas não usarem máscara ou não tomarem o cuidado que deveriam, tudo bem que aqui a gente tem esse lance da necessidade, e quem tem necessidade tem que ir mesmo. Mas não tem aquele aglomerei mesmo, aí não tem esse povo. Esse povo ele precisa de validação social, e quando você encontra validação social, você quer mais ser aceito por um grupo do que sobreviver, você quer mais aparecer num grupo do que sobreviver. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Depois que a gente terminou esse vídeo, a nossa aula continuou e a gente falou muito sobre negacionismo americano, e é idêntico o que acontece aqui, e as fontes são as mesmas, só muda o programa lá, né? Porque lá o Viber, o Telegram, eles funcionaram mais do que o WhatsApp. Mas as mesmas pessoas tratando determinadas coisas como religião e completamente cegadas ao discurso, ao diálogo. Só que mesmo essas pessoas, quando elas veem que os números estão caindo drasticamente, que as coisas estão ficando cada vez mais sob controle, que elas vão poder voltar à vida normal delas, elas estão aceitando tomar vacina. Tem muita gente negando a vacina por lá, só que essas pessoas que negam a vacina como religião negacionista, elas não são em número tão grande assim ao ponto de comprometer a imunidade de rebanho. Estados Unidos está saindo dessa. E o que ela falou, ela está na Virgínia lá, e West Virginia, e ela diz que as clínicas elas funcionam 5 horas por dia, todas com agendamento, e todas elas estão vacinando qualquer pessoa que chegue. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, e a tendência é que comece a sobrar vacina lá. Eu vou dar palco para uma coisa que o Átila comentou no vídeo dele. Eu lembro que eu assisti uma live e ele disponibilizou esse documento aqui que eu baixei na época. E ele falou, nesse documento aqui, vocês encontram provas de que o Brasil sofreu pressão americana, né, soft power ou o que seja, para sair da fila de compra de determinadas vacinas. A gente tem aqui o relatório anual de 2020 do Departamento de Saúde e de Serviços Humanitários. Eu baixei na live que ele colocou lá, dei uma boa lida, e como eu não tinha tanto afinco assim para ler tudo, eu comecei a buscar pela palavra Brasil dentro desse documento. Encontrei 7 incidências e eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu encontrei na quarta. Eu quero que vocês não me tomem como referência de nada. Não estudei esse assunto profundamente, eu estou falando somente aquilo que eu tive contato, e assim, sem querer manipular vocês para nada, eu só estou compartilhando uma coisa que está inundando muito meu coração. Hoje eu não dei aula para a Natália porque ela perdeu 2 pessoas amadas para o Covid. Semana passada eu deixei de dar uma aula para a Bárbara porque ela estava com uma tia internada com Covid. Estava dando aula para o Leandro hoje, ele recebeu uma mensagem e ele disse que uma pessoa que começou a carreira junto com ele lá na Terco, lá atrás, no passado, tinha acabado de falecer de Covid. Todos os dias eu vejo as pessoas perdendo seus queridos, seus amados, a comunidade perdendo jogador, a gente fazendo aquela coisa bonita que aconteceu lá naquela capela de Heidel, e isso é angustiante. Só que eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me deixa, ao mesmo tempo que profundamente triste, me dá um fio de esperança ao qual eu quero me agarrar. E é só porque eu quero compartilhar com vocês esse fio de esperança que eu vou ler com vocês o que eu vou ler. Aqui estão todas as coisas que eles fizeram ao longo do ano que ajudam para a situação de saúde dentro dos Estados Unidos. Isso daqui é para benefício americano, e num idioma diferente do de vocês eu vou tentar extrair alguma coisa que signifique alguma coisa. Então aqui eles falam de combater influências malignas na América, e o objetivo real por trás do discurso ideológico, ele é uma coisa que a gente precisa aprender a pescar. Você precisa conseguir ler um discurso ideológico, e você precisa, dentro desse discurso ideológico, saber qual é a real intenção da pessoa. Porque ninguém que chega à administração de um país, ela chega... Bom, aí vocês vão me questionar e vão dizer que o Bolsonaro é diferente. Mas as pessoas que coordenam os Estados Unidos, elas não são elas mesmas ideológicas. Elas usam a ideologia para conseguir o que elas querem. E eu quero mostrar essa parte para vocês. O que acontece? Os exemplos desse uso de influência coordenada, eles usaram as relações diplomáticas com as Américas para diminuir os esforços de países, incluindo Cuba, Venezuela, Rússia, que estão trabalhando para aumentar a influência deles na região, em detrimento da segurança dos Estados Unidos e da segurança dos Estados Unidos. Eles coordenaram
com o governo americano, com as agências do governo americano para fortalecer esses laços diplomáticos e oferecer ajuda técnica e humanitária para dissuadir países da região para aceitar qualquer ajuda desses outros estados mal intencionados. Exemplos incluem a ODA, persuadindo o Brasil a rejeitar a vacina russa da Covid-19 e o oferecimento de ajuda técnica ao Canal do Panamá. Bom, agora, saindo desse documento e fazendo assim uma especulação muito vozes da minha cabeça, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: qual é a população da Argentina? Uns 40 milhões. Qual é a população do Uruguai? Uns 4, 5 milhões? Posso estar enganado, mas a população do Uruguai é pouca coisa. A população do Paraguai. Agora, quando você olha a população do Brasil, são 220 milhões de pessoas, é gente pra caramba. Se a gente estivesse brigando de igual para igual na fila da vacina, se a gente estivesse fechando contratos, fechando acordos, isso atrasaria muito a vacinação americana, se a gente competisse no mercado de igual para igual. E nada me tira da cabeça agora que o Brasil sofreu uma pressão diplomática desgraçada, e nós não sabemos quais foram as armas usadas pelos Estados Unidos nessa negociação para sutilmente persuadir o Brasil a, por exemplo, não entrar na fila para comprar a vacina russa. E se eles mencionam aqui nesse documento que eles fizeram uma força tremenda para nos tirar da fila da vacina russa, será que é só a vacina russa que os Estados Unidos lutou para que a gente não comprasse? Será que também não tem a ver com a Pfizer? Será que também não tem a ver com outros países? Porque eles queriam realmente serem os primeiros da fila, já que eles estavam pirateando máscaras, pirateando insumos médicos que passavam pelos Estados Unidos em direção à América do Sul, América Latina, porque eles queriam esses recursos e eles estavam pensando primeiro no deles. Então, isso é de se pensar, porque isso faz com que o demônio Bolsonaro, o genocida Bolsonaro, ele seja visto como uma vítima de uma pressão externa muito forte. O Brasil, como um todo, é vítima de uma pressão externa muito forte. E nada como a cara, né, de psicopata do Bolsonaro para ser culpada por burrice e protegendo então a diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos, que dentro das aparências parece que tá tudo bem, e que se tiver ruim é porque a gente falha com aquele nosso Ernesto lá. Agora, você fala, Fausto, você não falou que você ia me animar? Sim, cara, eu sou limitado demais. Eu sou uma pessoa só para ficar me preocupando qual é a real da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse negócio é tão grande que eu nunca vou ter informação suficiente. Nem me interessa saber, e mesmo se eu descobrir, se eu tentar compartilhar com outras pessoas, ninguém vai acreditar em mim. Então, cara, eu realmente estou cagando pro que foi que realmente tirou a gente da fila para as vacinas russas, o que realmente melou ali na negociação com a Pfizer. A única coisa que me dá esperança é o seguinte: os Estados Unidos comprou 7 vezes mais vacina do que precisava, comprou de diferentes laboratórios. Todos esses laboratórios estão produzindo muito mais do que eles precisam. E eu tenho a cidade da minha aluna de português, que ela diz que as clínicas estão aplicando todo tipo de dose de vacinas de diferentes marcas. Todas elas estão disponíveis para quem quer que chegue ali. E a vacina está progredindo a passos largos, e todos os dias a vacina ela é despejada no mercado americano, para que eles tomem quando eles quiserem, porque não tem mais fila para isso. O que me dá esperança, e o que eu quero talvez é colocar um pouco de esperança na vida de vocês também, é que talvez a gente não tenha que negociar diretamente com a Pfizer, talvez a gente não tenha que negociar diretamente com o laboratório da Sputnik, talvez a gente não tenha que negociar diretamente com grandes distribuidoras que vão começar a produzir daqui 6 meses as nossas vacinas. Talvez a gente comece a comprar resto dos outros. Talvez a gente comece a comprar resto dos Estados Unidos, talvez comprar resto do Japão, e eu quero, do fundo do meu coração, eu não tenho acesso à informação a isso. O Átila, que estudou pra caramba, que leu esse documento inteiro, ele não tem acesso a isso. Ele não tem como descobrir isso, mas eu tô indo dormir torcendo. Eu tô indo dormir pedindo muito para qualquer força, entidade que possa me escutar, que sobre tanta vacina ao ponto da gente conseguir comprar diretamente esses restos, porque eu sei que quando essas vacinas chegarem aqui no Brasil, o nosso sistema de distribuição vai dar conta. Então,
eu tenho alunos que estão na Bahia, eu tenho alunos que estão no Pará, eu tenho alunos que estão conhecidos de alunos que estão no Rio Grande do Sul, e todos eles falam, independente do tamanho da cidade em que eles estejam, que as vacinas, quando chegam, elas são bem distribuídas para todas as pessoas de determinada faixa etária. Então, assim, com um pouco de vacina que nós temos, salvo esses casos de desvio, salvo esses casos de pessoa que finge que aplica e não aplica porque vai vender no mercado negro, e essas pessoas têm que ser presas e punidas. Tirando esses casos, o nosso sistema de distribuição de vacina é muito bom. E eu quero que a gente, de repente, seja agraciado com a notícia de que a gente vai conseguir começar a comprar grandes lotes dos países que têm vacina sobrando e que a gente consiga distribuir. E as vacinas chegando aqui, eu acho que a distribuição vai ser rápida. E tomara que as pessoas olhem para os números americanos, e tomara que eles olhem para os números dos outros países, e eles percebam, eles primeiro entendam a lição da cagada do México ou do Chile. E agora? Quem que vacinou um monte de gente, depois foi todo mundo para balada e todo mundo ficou doente porque a vacina não tinha inoculado todo mundo ainda? Eu espero que a gente aprenda, nunca fizemos isso, mas espero que a gente aprenda com o erro dos outros, que a gente aprenda a tomar vacina e ficar um pouco mais quieto em casa, e que a gente tenha muito acesso à vacina comprada, e que olhando para os números dos outros e vendo que esses números estão bons e que os casos estão caindo e que eles estão conseguindo sair dessa, tomara que a gente também consiga com o menor número de perdas possíveis a partir de agora. A minha mensagem é essa, parece uma mensagem extremamente pessimista, mas eu estou olhando isso com um otimismo que há muito tempo eu não tinha, há muito tempo eu não sentia. Eu estou realmente esperançoso e eu espero que isso de fato aconteça. Bom, é isso aí. Uma boa noite para vocês.